escrito na porta: aquele que abrir, eu entrarei fazer morada. Deixa Jesus morar na tua vida. Jesus, ele nos chama para o arrependimento. Por isso que Cristo, ele veio nessa terra, para nós alcançar o arrependimento através de Cristo Jesus. Porque se não fosse Jesus Cristo, Deus já tinha destruído essa terra, assim como fez no tempo de Noé, assim como ele fez em Sodoma e Gomorra, destruindo o povo daquela cidade. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, eu estou aqui não para te condenar, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para despertar a nós, porque quando o juízo de Deus chegar, vocês já tenham ouvido a verdade, vocês já tenham escutado que ele é de notar, escutado que é necessário crer em Jesus, escutado que é necessário sair do pecado, sair da imundícia deste mundo. Nós estamos te pregando: aqueles que creem e aceitar, esse será salvo. Porque diz em Marcos capítulo 16, verso 15: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Crê não é você vir para tu aceito, crê é você vir e começar a praticar aquilo que o pregador prega, é você começar a andar e assinar no papel em Cristo Jesus, aonde diz: se tu creres e aceitar Jesus, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas teu nome no livro da vida também pode sair através das tuas escolhas, porque Jesus, ele deu poder de escolha para mim e para você nessa terra. Ele te chama para salvar, ele te chama para viver uma vida eterna, e nessa terra uma vida de luta, de tribulação, mas uma guerra que está em Cristo Jesus, porque quando nós estamos em Cristo, essa luta, essa guerra já é vencida. Então eu quero te pregar, meu irmão, que a droga, ela te preenche um momentinho, mas logo passa, e esse negócio quando passa, vem a angústia, vem a aflição. Mas Jesus Cristo, quando ele entra no corpo do homem, ele preenche o vazio, ele preenche a vontade da carne, ele preenche os momentâneos dessa terra. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina que nessa terra eu não vou levar nada, mas se eu estiver fazendo as coisas para ele, eu irá para o céu. Então eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus, ele te chama de uma morada celestial, mas para nesta morada nós temos que se arrepender, nós temos que reconhecer que nós necessitamos em Cristo, que precisamos andar na vontade do Deus Altíssimo, porque Jesus, ele chama para viver com ele, para viver na obediência que ele nos dá. Mas você tem escolha também, para viver da forma que tu queres, na vontade que tu queres. Mas eu vou te pregar uma coisa, irmãos: Jesus, ele está voltando, e o diabo também, ele está esperando a oportunidade em Deus falar: pode levar. Então por que Deus, ele permite levar? Porque ele já chamou, ele já avisou, ele já assinou para você, ele já te despertou, já te deu o sinal. E aí, quanto tempo tu vai escutar Jesus chamar? Até o diabo pedir para Deus a tua alma. Irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? O que adianta beber, cachacear uma noite e no outro dia começa a luta de novo? Eu quero te dizer, irmão, que Jesus, ele preenche, que Jesus, ele nos ensina toda a verdade que há nessa terra. Diz Jesus que ele enviaria o Consolador para nos ensinar em toda a verdade e nos consolar. Se tu está colocando bebida para passar a briga, para passar a discussão, para passar a dor no coração, eu quero te dizer que isso não vai te tirar. Você sabe por quê? Porque o diabo aí que ele vai mais atormentar a tua vida, porque é uma porta no mundo espiritual. Então eu quero te dizer, irmão, se tu aceitar aí Jesus Cristo, você que ouve essa voz, se tu aceitar Cristo na tua vida, se você falar para ele aí, ele está te ouvindo. Você sabe por quê? Porque os olhos do Senhor como chama de fogo, que contempla o bem e o mal, que contempla e sonda o coração do ser humano. Jeremias, quando ele pregava a palavra, ele ia orar a Deus. Você sabe por quê? Porque o povo não ouvia ele. Aí Deus falava: pode pregar, mas avisa eles que se eles não ouvirem, eu há de destruir. Se eles não ouvirem, há de vir uma condenação. Jeremias, ele pregou, ele chorou e ele sofreu. E Deus foi lá e falou para ele: avisa o povo dessa terra, Jeremias, que se eles não ouvirem, eu fazerá como pegar um vaso e quebrar no chão. Eu quebrarei a cada homem que não aceita. Mas ele quer dizer que vai quebrar essa terra? Não, irmão. Ele quer dizer que se enquanto a vida não aceitar e não viver, irmão, há uma condenação. E nessa condenação há de sofrer, há de padecer, há de passar pelo ranger de dente. Você sabe o que Apocalipse disse? Que no juízo final a morte não encontrará, o inferno será condenado, e os teus servos, os demônios, e Lúcifer também será jogado, porque existe
lago de fogo, que espera aqueles que buscam a morte, que buscam as coisas dessa terra. Mas Jesus, ele falou que o Espírito Santo, ele vai morar, vai nos ensinar para que nós não sejamos condenados. O irmão que falou, não é difícil alcançar a salvação. Você sabe o que é difícil? O difícil é você saber que tem um para salvar, mas tu não quer. O difícil é você saber que é um para salvar, mas não quer. Sabe por quê? Porque quando a gente não quer, é mesmo forma quando a gente fala para ele, eu não quero ir não, e a pessoa entristece. Jesus entristece por você não querer ele. Você sabe por quê? Porque ele sabe, aquele que não crê ele vai ser condenado, irmão. Então é necessário abraçar Jesus. Eu estou aqui como prova que Jesus, ele vive eternamente. Eu vivia nas drogas, na bebida, na prostituição, na cachaça, na mentira, no engano. Bebia, fumava, fazia tudo que os irmãos hoje fazem. Fazia tudo aquilo que a carne oferecia. Mas quando o Espírito Santo, Jesus, a palavra, entrou dentro de mim, isso me transformou. E me fez reconhecer que há um Salvador. E me fez reconhecer que há um gozo de alegria em saber em servir a Cristo Jesus. Em saber que quando a gente faz para Deus, nós receberá lá na glória. Meus irmãos, há uma coroa de glória que espera para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que têm intimidade com o Senhor. É isso que eu vim te chamar. Assim a igreja vem te chamar para ter intimidade com o Senhor, para servir ao Senhor, para estar diante da presença do Senhor. Se for por quê? Porque hoje existem duas presenças. Uma presença é do diabo e a outra presença é de Deus. Existem dois caminhos, o caminho que leva ao céu e leva ao inferno. Existem duas portas, uma estreita e uma larga. Qual que tu escolhe? A estreita é porque você tem que deixar o mundo, você tem que deixar o da carne. A estreita é que tu tem que renegar este mundo, meus irmãos. E a porta larga é que tu faz a vontade que tu quer. Tu faz a vontade que tu quer. Mas aí Jesus, ele disse que muitos há de ir nesta porta larga, porque ela caminha a perdição. Você sabe o que é perdição, irmão? A perdição é aquilo quando você pega uma sujeira e joga no lixo. Ali se perdeu, ali já foi, acabou. Esse é o caminho de perdição. Que quando você caminha por ela, há um fim, que quando ela vai. Por isso que quando a gente está em Cristo Jesus, obedecendo e colocando o nosso coração cada vez mais, se arrependendo e se humilhando, o Senhor, ele nos leva para o céu. É necessário, meu irmão, crer em Cristo Jesus. É necessário, meu irmão, ir sim para os cultos, mas o culto não vai te salvar, mas a placa não vai te salvar. O que vai te salvar é a obediência da palavra. Se tu não sabe, a Bíblia é a boca de Deus. Se tu não sabe, eu vou te falar, a palavra é um ensino e fundamento para nós viver nessa terra em obediência com o Papai. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é um ensinamento para nós andar nessa terra, porque é uma lei. Aqui, como eu disse, que a lei que tinha em Moisés foi colocada e era difícil de se cumprir. Mas aí veio a graça e veio Jesus para nos deixar uma coisa mais leve, mas só que é mais fácil de ir. A graça, ela nos concede a oportunidade de morar no céu. Na lei do ser humano, na lei de Moisés, existia uma lei, mas era uma lei para você morar numa terra prometida. Hoje Jesus te deu a lei, hoje Jesus te deu a palavra para morar numa terra celestial, uma vida eterna, aonde não há sofrência, aonde não há dor. Deixa Jesus morar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua vida, assim como ele entrou na minha, meus irmãos. Jesus, ele não está aqui para te condenar. Cristo está aqui para te salvar, meu irmão. Cristo está aqui para tirar você da condenação que há de vir. E aí Jesus vem e diz na Bíblia que ele virá e não tardará. Não adianta, meu irmão, sumir. Amém, mano? Deus abençoe, Vasco. Em nome de Jesus. Não adianta, meus irmãos. Não adianta falar que Deus está na tua vida, irmão. É necessário nós entregar para Deus. É necessário, meu irmão, abrir teu coração. Você sabe qual que é o homem mais valente? O homem mais valente é aquele que obedece à palavra de Deus. Porque diz na Bíblia, havia um homem chamado Adão. Homem. Você sabe por que é homem? Porque era homem de Deus. É homem de Deus. Agora a pessoa quando serve Deus, ele não é um homem, ele é uma criatura ainda. Ele está sendo criado por Deus. Ele está sendo criado. Então eu quero te dizer, meu irmão, a Bíblia, ela te ensina para andar na terra, para sobreviver e para viver no céu. Agora o mundo
como teus olhos veem. Ensina a viver nessa terra para ir para a condenação. Que condenação é essa? É a condenação para o inferno. Mas Jesus, ele veio tirar isso. Jesus, ele veio quebrar isso, para dizer que agora não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam em espírito. É difícil, meu irmão, andar em espírito? É difícil, mas Jesus, ele nos ajuda. Jesus nos ajuda. Você sabe por quê? Em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim, que responder-te-ei, e anunciei-te coisas grandes e firmes que não sabe. Ele quer te tirar dessas trevas, meu irmão. Ele quer tirar dessas trevas, meu irmão, para viver na luz. Você sabe o que é viver na luz? É você saber que tem um Deus que te persegue, um Deus que te segue, um Deus que te acompanha, assim como foi Josué, aonde ele colocava a planta do teu pé, Deus estava ali. Meu irmão, eu quero te chamar para ser homem de Deus, mulher de Deus, não para ser homem do mundo, mulher do mundo. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo diz em João capítulo 14, verso 6: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por Ele, meu irmão. Ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Porque quando você aceita Cristo, você há uma semelhança como Ele. E tu terás contato com o Pai no trono de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é um intercessor que nos intercede até o Pai. O diabo, ele fala no teu ouvido que é impossível falar com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não é impossível não, meu irmão. Nos olhos do homem é impossível, mas os olhos de Deus não é. O mundo espiritual é tão real. Se eu te contar, meus irmãos, como o mundo espiritual é real, aquilo que fala a boca, o anjo anota, e há de vir uma condenação, se não se arrepender, se não se humilhar. Esse papel estará escrito. Mas quando você se humilha e se arrepende e guarda os mandamentos e caminha no caminho do Senhor, aquilo que você fez, aquilo que você praticou, aquilo que você fez, que você errou, Jesus, ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Sabe o que é mar do esquecimento? É onde que foi e não volta mais. Jesus, ele quer te fazer uma nova criatura, uma nova espécie de Deus. Meus irmãos, é necessário nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu falo porque eu sei de onde, como que eu era, eu sei de onde que eu estava e hoje onde eu estou. Eu nasci de novo. Você também pode nascer de novo. É somente crer, meus irmãos. Crer na palavra. Coloca no teu coração a palavra que Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te libertar dessas trevas deste mundo e nos ensinar que é uma vida eterna. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus que conforta e que traz também a justiça. Jesus, ele chama, só vem que é aquele que quer, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O escolhido quem faz é você. O escolhido quem faz é tu, meus irmãos. É você aí que ouve a palavra, é você que escolhe. Amém, meus irmãos? Que a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e seja nos corações de vós, e que venha dar fruto aí, meus irmãos, que vocês venham ser uma terra que venha dar bastante fruto para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque o fruto não é de um dia para outro, o fruto é um tempo. É quando você planta, você demora um tempo para colher, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra e ouve o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um.